Sistema Rhesus, né? Ou fator RH. Bom, esse fator RH, digamos que recebeu esse nome porque todos os experimentos, todas as pesquisas foram feitas utilizando uma espécie de macacos chamada Rhesus, macaca Rhesus. Daí, fator RH ou fator Rhesus, Rhesus de Rhesus, ok? Bem, lá por volta ainda de 1940, Landsteiner, ele injetou sangue do macaco em cobaias. Estamos vendo aqui a cobaia, né? E aí ele verificou que após essa indução, essa inclusão, né, desse sangue aqui da macaca no cobaio, eles conseguiram extrair um fator, né, num soro chamado de anti-RH, como podemos observar aqui. Retirando-se o sangue desta cobaia, observou a presença deste anticorpo, ou seja, anti-RH. Subentende-se que o sangue desse macaco, que foi introduzido no coelho, no cobaia, nessa cobaia, fez com que esse organismo produzisse um anticorpo, uma proteína de defesa, chamada de anti-RH. E esse anti-RH, né, é utilizado até hoje. A gente percebe que ele vai provocar a aglutinação em praticamente 85% dos indivíduos que são testados. Então, coloca uma gotinha de sangue anti-RH, né? E põe esse soro anti-RH no sangue e ocorre uma coagulação. Quando ocorre essa coagulação, essa aglutinação do sangue, ele é considerado o RH positivo. Se coloca este anticorpo, ou seja, o anti-RH, na gotinha de sangue e ele não sofre uma aglutinação, então ele é considerado o fator RH negativo. Bem, desses experimentos, então, o que esses pesquisadores concluíram, né? Que no sangue do macaco existia um antígeno, uma substância estranha, que quando injetado na cobaia, que era o coelho, o organismo desta cobaia sofria uma indução e produzia um tipo de anticorpo que foi chamado de fator RH, né? Então, esse anticorpo foi criado contra esse antígeno do macaco. Por isso, quando eles utilizavam esse soro, ou seja, esse anti-RH, quando o sangue aglutina, subentende-se que o sangue seja positivo. Quando o sangue não aglutina, subentende-se que o sangue seja negativo. E eles perceberam que ocorre essa aglutinação em 85% da população dos indivíduos e que não ocorre essa coagulação em 15% apenas da população. Sendo assim, nós teremos sangue AB negativo, B negativo, A negativo, O negativo. Podemos ter sangue AB positivo, B positivo, A positivo e o O positivo. E, através desse gráfico, também nós podemos observar que a população maior de O positivo, A positivo, B positivo. E que aqui, olha, é a menor, encontra-se AB negativo, na população de AB negativo. Então, é o sangue mais raro, mais difícil de encontrar, né? O B negativo, olha, percebe-se aqui pelo gráfico a quantidade, ou seja, os tipos sanguíneos que foram utilizados para comprovar esse fator RH. Então, temos o fator RH positivo e o fator RH negativo. Positivo quando ele aglutina, negativo quando ele não aglutina. Mas podemos observar aqui uma frequência maior de sangue O, de sangue A, de sangue B, né? Já nem tanto sangue O negativo, mas olha a quantidade de AB negativo. É bem mais difícil de encontrar, tá bem?
Então, esse fator RH, ele também é encontrado nas nossas células vermelhas, nos nossos glóbulos vermelhos, ou seja, nos nossos eritrócitos, certo? E esses pesquisadores, portanto, através desses experimentos, eles conseguiram identificar aí que existe uma dominância desse fator RH positivo. E que esse sangue RH negativo, ele apresenta o quê? Uma recessividade. Então, esse sangue RH positivo, o fenótipo RH positivo, é indicado por esses dois genótipos, Rão ou Rão, Rzinho. Já o fenótipo desse fator RH negativo, utiliza-se como genótipo o Rzinho, Rzinho. Então, vamos supor, se eu fizer o cruzamento de um indivíduo de RH positivo homozigoto, eu tenho que usar o Rzão, Rzão. Se eu cruzar o fator RH positivo homozigoto com o fator RH negativo, se o RH positivo é o homozigoto, Rzão, Rzão, eu vou cruzar com Rzinho, Rzinho. Mas eu poderia dizer que o indivíduo tinha RH positivo e ele era hétero, então eu vou ter que usar o RH, Rzão, Rzinho, e eu vou cruzar com outro indivíduo que seja, vamos supor, RH negativo, Rzinho, Rzinho, certo? Bem, quem doa para quem? Nós já vimos isso lá, né, no início. O sangue, ele vai doar, né, vamos dizer assim, para todos os tipos de RH positivo. O RH negativo, ele vai doar para todos também de RH negativo. Já nós temos que lembrar que esse A positivo, ele vai doar para A positivo e para AB positivo. Já o A, né, vamos dizer negativo, ele vai doar para A negativo, para A positivo, para B negativo e para AB positivo, certo? Nós temos que lembrar que o sangue O doa para ele mesmo, que o A doa para a B e doa para ele mesmo, né? Olha, para ele mesmo e para o AB. Que o sangue B ele doa para ele mesmo e para AB. AB. O B ele doa para ele mesmo e para o AB. Mas, como vocês podem observar, o AB ele recebe de O, ele recebe de A, ele recebe de B e ele recebe de si mesmo. E em relação ao RH, o que a gente pode perceber? Que se ele é negativo, ele pode doar para o positivo e ele pode doar para o negativo, que não vai ter aglutinação. Por quê? Porque ele apresenta essa ausência de uma proteína estranha. Já o RH positivo só poderá doar para quem tem o RH positivo. Lembrando que temos que trabalhar pensando sempre que o positivo doa para positivo, mas que o negativo vai doar para o positivo e para o negativo devido à ausência da proteína estranha. E esse fator RH, ele é muito importante, ele merece uma atenção especial por conta da doença hemolítica do recém-nascido, DHRN, doença hemolítica do recém-nascido, ou conhecida como eritroblastose fetal. O que vem a ser essa doença? Vamos supor, a mãe tem o RH negativo, o pai tem o RH positivo, e a criança, eles têm aqui uma criança, que nós não sabemos se é menino ou menina, né, pela imagem aqui, mas que nasceu com RH positivo. Essa criança está sendo gerada dentro da mãe. Então, ela tem a proteína, a mãe não tem. O que pode acontecer é que, vamos supor, num contato, num descolamento de placenta, ou quando ocorre a primeira cesárea, o nascimento do primeiro filho, esse sangue, com esse RH positivo da criança, se mistura ao sangue da mãe. Na primeira cesárea, no primeiro parto, num descolamento de placenta. E estas
hemácias da criança que é de RH positivo dentro do organismo materno, vai ser um corpo estranho para a mãe. Então, o organismo da mãe vai começar a produzir um anticorpo contra esse antígeno que recebeu do filho. Ah, mas é filho dela, tudo bem, mas a proteína dele é um corpo estranho para a mãe. E a mãe começa a produzir, então, o fator que vai destruir todas as hemácias da criança. Se essa criança nascer, ela deverá se submeter ao banho de luz ou terá que fazer uma transfusão de sangue. Agora, essa doença eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido acontece então quando? Quando a mãe é RH negativo, o pai é RH positivo e o filho é positivo. Mas se o filho fosse negativo, tudo bem, ele seria igual à mãe, então não aconteceria essa reação. Não teria essa reação, certo? Somente apresentará a eritroblastose fetal quando a mãe é negativo e o filho for positivo. Mas e se o pai fosse positivo? Sem problema, negativo, desculpe-me. Sem problema, sabe por quê? Porque a criança é gerada dentro da mãe. Então, a mistura de sangue poderá acontecer dentro da mãe. Ah, mas e se o pai é positivo? Se o pai é positivo e a mãe é negativo, se o filho nasce com RH positivo, poderá apresentar eritroblastose fetal. Se a mãe é positiva e o pai é positivo, sem problema nenhum, certo? Então, esta eritroblastose fetal, né, com a primeira gestação, é que a mãe vai ficar sensibilizada. Às vezes a mãe fala assim: olha, eu tenho fator RH negativo. Né? Vamos supor que ela não tenha tido nenhum filho ainda, então ela não tem aquele anticorpo pronto para ir lá fazer a agressão das hemácias da criança. Agora, quando ela engravidar da primeira vez, e ocorrer essa mistura de sangue por conta do corte do cordão umbilical, do descolamento da placenta, de uma cesárea, né, gente? O sangue do recém-nascido passa para a mãe, as hemácias do recém-nascido passa para a mãe. Então, o organismo da mãe começa a sofrer uma reação. Ele começa a produzir esse anticorpo, esse anti-RH. Então, quando a mãe for engravidar já da segunda vez, ela terá que tomar o soro Rogan. Esse soro Rogan, ele fará a destruição de todas as hemácias do feto ou do recém-nascido que tenha passado para a mãe no momento do nascimento, na hora do parto. Sendo assim, ele vai inutilizar esses antígenos e não terá reação. Então, tentando ilustrar um pouquinho melhor para vocês, aqui está o organismo materno, certo? Ela é de RH negativo, e aqui está o feto, que é RH positivo. Pela placenta ou pelo corte do cordão umbilical, se passa hemácia do feto para a mamãe, o organismo dela vai começar a produzir um anticorpo, vai ter uma reação e esse anticorpo ficando pronto dentro do organismo materno. Se ela engravidar novamente ou se ela passar para esse feto, as hemácias do feto começam a ser destruídas. E se ela não tomou o soro Rogan, não é? Para destruir esse fator RH que está pronto dentro dela, ele vai provocar pode ser que provoque, no caso, a morte, né, dessa criança, ou ela terá que nascer e se submeter a um banho de luz. Então, neste caso, olha, né, o organismo, aqui, olha, aqui estão as hemácias do feto, elas passaram para a mamãe criou, né, os anticorpos, e aí, criados os anticorpos, eles começam a passar para o feto e vai destruir as hemácias do feto, e vai nascer aquela criança roxa, ou doença hemolítica do recém-nascido. Então, lembrando que isso acontece quando
as paredes dos vasos, né, se rompem e as hemácias são liberadas. E aí começa uma ação plaquetária, que a plaqueta vai fazer o quê? A coagulação, né? Ela forma esses coágulos, olha, devido à produção dessa rede de fibrina que vai envolver todas essas células sanguíneas.